Oi amigos, bom dia, tudo bem com vocês? Como vocês estão? Eu sou a Dey, este aqui é meu canal Deilândia, um canal de bate-papos, assuntos variados, e hoje a gente vai começar a contar a historinha da nossa gravidez, porque assim todo mundo fica sabendo. Vamos por parte e a gente conta a história do começo. Bom, no ano de 2021 a gente tinha conversado sobre ser pai, ser mãe, você sonha com isso, o que você acha disso? 2021, para você que me assiste do futuro, foi um ano de pandemic, então a gente estava em casa, isolados, e foi um ano que as famílias ficaram um pouco mais fechadas, e eu e o Hugo, claro, a gente ficou os dois aqui no Caxoxo, fechadinhos, e surgiu então essa vontade, eu acho que muito mais em mim, assim, porque eu comecei a fazer 32 anos, então eu comecei a pensar um pouquinho em como que a gente vai falar sobre filhos, como que a gente vai planejar, quando isso vai acontecer, vamos conversar sobre isso? Então eu achei importante sentar e ter essa conversa um pouco mais séria com o Hugo. A gente tinha vários planos em 2021, gente, viagens, coisas que a gente queria ter, fazer, coisas muito soltas, assim, sabe? Projetos que a gente queria desenvolver. Muita coisa no trabalho, muita coisa em casa. E um filho também estava nesses planos ali. Quando? Não sei. Eu quero, você quer. A gente tem condição, a gente tem saúde, então vamos se jogar. Então ficou uma coisa, gente, assim, ó. Se quisesse acontecer, acontecia. Se não quisesse, a gente depois ia parar pra se preocupar. Então eu me dei até os 35 anos. Se depois dos 35 não acontecesse, aí eu ia começar a procurar médicos e outras coisas. Então, com 32, eu comecei a fazer exames ginecológicos, ver como estava a saúde dos meus óvulos, como estava o meu útero. Eu tenho mioma, então a gente faz acompanhamentozinho dele. E tava tudo certo. Tudo certo. Então eu pensei, bom, então quando quiser vir, vem. E na minha cabeça, é só você querer engravidar e você engravida, da noite pro dia, assim, tipo, quero engravidar. Uau! Primeira vez que você vai lá, o negócio acontece. E não é bem assim que aconteceu comigo, tá, gente? Do fim do ano de 2021 até fevereiro de 2022, nada. Então, a gente sabe pelas datas que foi só em fevereiro que foi realmente acontecer. Mas, enfim, quando aconteceu, eu já tinha até esquecido um pouco essa questão de bebê. Eu tava um pouco focada numa dieta que eu tava fazendo. Tava focada em, trabalho, outras coisas. Então, eu não liguei os 2 dias de atraso menstrual com uma gravidez. Eu achei que eu tava com anemia, que é um problema muito recorrente que eu tenho, porque eu não consumo proteínas na quantidade necessária. E isso sempre acontece e sempre afeta também a minha menstruação. Então eu pensei, tô pegando pesado na dieta, preciso avisar minha nutricionista, que na época eu tava fazendo acompanhamento também com a nutricionista, que eu estou ferrando tudo aqui. E não associei o cansaço que também estava acontecendo, o enjoo, eu tava com algumas mudanças de humor, assim, não associei nada disso à gravidez. Os primeiros sintomas eu percebi num story, quando eu tava fazendo comida, e eu percebi que eu não queria mais comer direito. E eu começo a chorar porque eu não sei, porque tem alguma coisa errada, eu acho que eu tô ficando doente. Então, vou deixar os stories aqui pra você ver. Esse foi um dos primeiros sintomas, quando nem eu sabia que eu tava grávida. Nossa, gente, tem dia que a gente não conversa, né? Tô aqui fazendo um franguinho com arroz, milho, um monte de coisa. Tá com cara de gororoba e tá com gosto de gororoba. Então eu não estou nem conseguindo comer direito esse negócio aqui, não. E tô meio ruim, gente, tô meio ruim. Tem uns dias que eu não tô muito bem, não. Dor de cabeça, dor no corpo, aí dá piriri. Aí não venho conversar com vocês porque eu não tô me sentindo muito bem, não. Não sei o que é. Se for o caso, vou fazer um examezinho, passar no médico só pra saber. Tá tendo dengue no condomínio, eu já tive muita virose, então, tô meio enjoada, não tô bem, não sei o que é. E hoje eu preciso estar em outros lugares, então eu tô trabalhando, o pessoal tá fazendo obra aqui em casa. Ai, não queria ficar doente agora, não, mas eu tô ruim, não sei o que é, gente. Depois desses stories, pouco tempo depois eu comecei a ter muita tontura, que foi um dos primeiros sintomas que
eu pensei que realmente tava muito doente, gente. E aqui em casa tem uma piscina e ela não tem borda, ela não tem nada. E a gente transita pra ir pra um lugar pra outro perto dela. Então eu quase caí na piscina. Eu tive uma tontura muito forte. E eu lembro que eu cheguei a desesperado, tipo, eu vou cair, eu vou me bater e eu vou me machucar e vou cair na piscina. Como eu me assustei muito com isso. Ai, gente, deixa eu melhorar aqui a posição. Eu saí ao meio-dia e fui fazer um exame no laboratório perto aqui de casa. Eu ia pedir um hemograma pra já marcar uma consulta médica, pra levar já com esse exame de sangue apontando que o meu ferro tava ruim pra gente ver o que a gente fazia. Cheguei e contei pra atendente o que eu tava sentindo. Gente, era uma mulher, claramente ela já teve filhos. Ela olhou os sintomas, ela falou assim, deixa eu te falar, vamos antes fazer o exame de gravidez? Ele fica pronto em 1 hora, é rapidinho. Se não der, você volta e a gente faz o de sangue, pode ser? Tinha também um problema de alguém que não tava fazendo o exame de sangue no dia, no sistema, não lembro o que foi. Falei, pode ser. Só que no dia anterior, eu lembro que eu sempre tive aqui em casa, porque quando a gente começou a falar de engravidar, eu comprei aquelas fitinhas de farmácia que pode dizer se você tá grávida ou não. E eu tinha feito no dia anterior com atraso menstrual e a fitinha tinha dado negativo. Tem até uma fotinha aqui, ó. Então eu já falei pra ela, eu acho que não é não, porque eu até fiz um testezinho desses bobinhos de farmácia e deu negativo. Então, quando eu fiz o exame de sangue, gente, aquele ali não erra não. Aí deu que estava positivo. Então eu segurei e depois, no dia seguinte, eu contei pro Xoxi. É uma sensação, gente, assim, ler o resultado de um exame de positivo de gravidez. Eu nunca tinha feito o exame de gravidez, então não estava escrito positivo, como eu imaginava. Estava escrito reagente. E você fica um pouco sem chão, assim. Tanto é que eu lembro que eu li reagente e eu pensei, eu não entendi. O que é isso? Que eu tô? Eu não tô? Você fica meio abobada, sabe? Você fica um pouco sem chão. Fora não é um susto que você toma, você... É como se alguém fizesse assim, ó, em você, entende? E eu trabalhando, lendo aquele resultado que eu olhei na internet, eu falei, meu Deus, eu vou contar pro Hugo. Aí eu voltei na clínica, peguei o exame no papel, porque eu vi na internet, e falei, vou dar o exame pra ele. O Hugo sempre me pedia pra não fazer, sabe essas coisas que a gente faz de colocar um sapatinho, uma chupetinha, alguma coisa assim, pra não assustá-lo, porque ele não gosta desse tipo de coisa. Então, tudo bem. O problema, gente, é que a gente não sabia que a gente ia ter um bebê. A gente estava aberto à possibilidade, mas assim, completamente esquecidos. Então, enquanto as coisas aconteciam, nós decidimos que a gente ia se mudar de vez pro Cachoche. E começamos a preparar o nosso apartamento da cidade para ser vendido. Então, a nossa cabeça não estava em filhos. Ela estava em documentação, cartórios, venda de apartamento, reforma, contratar uma empresa para me ajudar porque eu tô muito cansada. Já era sintoma de gravidez e eu tava achando que o meu corpo não tava muito legal naquela semana. Então, eu marquei de fazer a mudança, o pessoal foi até o apartamento, a gente conseguiu fazer a mudança, eu contratei um pessoal que foi maravilhoso, gente, porque eu não aguentava mais fazer mudança sozinha. Vou deixar as imagens aqui pra vocês verem. Então a gente fez, eles empacotaram tudo em questão de horinhas, assim, e no fim do dia eu fui no apartamento só pra ver se tava tudo ok, e foi lá que eu marquei com o Hugo. Aí ele tava jantando antes, ele tava jantando num restaurante em frente, e eu, assim, a cabeça a 1000 por hora, né? Voltei e falei, vamos pro apartamento? Sabe aquela ansiedade de que eu quero contar logo? Aí fui, entreguei o exame pra ele. Eu ia filmar, mas eu achei que aquele momento era nosso. Então eu guardei o telefone, eu guardei tudo. E eu falei, Hugo, vem aqui no quarto, eu preciso conversar um negocinho com você. E, gente, a gente sabe quando alguém vai dar uma notícia, né? Porque você não dá uma notícia triste rindo. Então eu falei pra ele que eu precisava contar um negocinho pra ele e falei assim, então, eu espero que você fique tão feliz quanto eu. Aí eu começo a chorar, aí ele já começa a ficar nervoso, tipo, o que tá acontecendo? Meu Deus, que notícia é essa? Dei o papelzinho,
ele leu. Quando ele pega o papelzinho, gente, ele falou assim, você tá grávida. E aí, aquele é o nosso momento. É um momento pra gente se abraçar, é um momento pra gente comemorar, é um momento pra gente, sabe, um olhar pra cara do outro. E a gente fica muito emocionado. Eu não sei se pra todo mundo é assim, mas a gente ficou muito emocionado porque é muita emoção, assim. Então a gente ficou ali no quarto um pouquinho, tipo, processando. E depois da felicidade vem a realidade, né? A gente começa a pensar, caraca, a gente tá vendendo o apartamento. E agora a gente tá de mudança pra um lugar que é um estúdio de música que pra gente super comporta a gente super bem, mas não tem adequação nenhuma pra um bebê. E agora? A gente vai contar pra família? A gente vai segurar um pouquinho essa informação? Eu posto nas redes sociais? E agora? E aí vem a segunda parte de uma gravidez, que é a parte que a gente já sabe que a gente tá grávido, mas a gente começa a contar para as pessoas. E aí a gente começou contando para a família. A gente fez uma viagem até São Paulo para os pais deles. E aí a gente contou para os pais, para a irmã dele, para o cunhado. Todo mundo ficou muito feliz, o que foi maravilhoso, assim, eu vi o meu sogro com os olhos cheios de água, assim, sabe? Na volta a gente passou na casa dos meus pais e aí a gente contou pros meus pais. Aí eu até fiz uma brincadeira, né? Eu fiz assim, vamos tirar aqui uma selfie. Vai lá, 1, 2, 3 e eu tô grávida. E minha mãe chocada, tipo, o que é isso? É sério? E a minha mãe, ela sempre quis ser vó, então... Gente, a minha mãe tá super realizada, sabe? Meu pai também ficou emocionado. Porque até pouco tempo eles já tinham conversado até comigo essa questão de filhos, que se fosse uma coisa que eu queria, pra não deixar passar demais a idade, porque para as mulheres 35 anos é uma idade ok pra você tentar sem o acompanhamento de um médico. De 35 pra frente, algumas pessoas elas começam a ter um pouquinho mais de dificuldade. Claro que isso depende do seu corpo, dos seus óvulos, do seu útero, da sua de como que tá o seu corpo, tá? Eu não queria passar de 35 mais por uma questão de corpo físico. Eu não queria ficar protelando demais isso por uma questão minha, tá? Era uma data, um limite que eu me coloquei. Então, começam os sintomas da minha gravidez a ficarem um pouco mais aflorados, né? Eu passei o primeiro trimestre de gestação pedindo pra família não contar pra ninguém, porque a gente sabe que no primeiro trimestre de gravidez muita coisa pode acontecer. Algumas mulheres não conseguem prosseguir com a gravidez, o bebê ele tem algum probleminha, a gente pode ter um aborto espontâneo, muita coisa pode acontecer. Então a gente resolveu ficar quietinho, inclusive até a gente não se apegar demais para não se decepcionar depois se alguma coisa acontecesse, né? Se acontecesse um aborto espontâneo. Minha irmã tinha engravidado recentemente há pouco tempo, ela teve um probleminha nesse tipo, então eu tava querendo ficar feliz, mas ainda não me apegar demais a nada. Então a gente deixou as coisas acontecerem no tempo de Deus, da forma que Deus queria. Então a gente curtiu os 3 primeiros meses, eu não postei nada na internet, eu não falei pra nenhum amigo, eu não falei pra ninguém, e eu pedi muito seriamente pra família não contar pra ninguém. Então a gente tava ali em segredo, tentando manter aquilo em segredo, as avós pirando, elas não conseguiram segurar esse segredo, gente. Mas não tem problema, porque contaram pra pessoas que também eram muito queridas, então a gente sabe que não dá nada. Eu só não queria abrir pra todo mundo nesse começo. Até porque a gente fica inseguro, a gente começa a fazer os primeiros exames e eu comecei a me assustar, porque eu tinha muito enjoo no meu primeiro trimestre, muito. A minha médica pediu inclusive um exame hormonal pra gente dar uma olhadinha, porque havia possibilidade de ser gêmeos. A família do meu pai, todos os irmãos do meu pai são gêmeos. Ele tem 4 sobrinhos gêmeos, tem irmão de não sei o que, é tudo gêmeo. Então, eu fiquei com muito medo, eu não queria gêmeos, tá? O Hugo ficou super feliz com a possibilidade e eu assim, Deus, oi, sou eu de novo. Por favor, gêmeo não. Porque é muito trabalho, é muito uma gravidez que não é fácil. E, gente, de verdade, a gente tava planejando pra ter um filho, mas 2 de uma vez é assustador. Então, assim, se viesse seria super bem-vindo, a gente ia se planejar do mesmo jeito. Mas, meu Deus, eu me assustei, gente, eu não dormia.
Eu ri assim. E o Hugo, ai, porque se for gêmeo, é bom que a gente já tem dois de uma vez, ou mais. E eu assim, meu Deus, meu Deus. Então, o meu primeiro exame, o que a gente viu, a bolinha, o saquinho gestacional, gente, foi um alívio, que eu lembro que eu derretia assim na cadeira, fazendo exame, perguntando, é só um? E a moça, é só um, olha. E quando eu vi que era uma bolinha só, cara, eu lembro que ali eu já comecei a agradecer pra Deus, porque eu não tenho muita vergonha das pessoas que tá na minha volta, porque parece que eu tava em dívida. Que eu comecei, ai, obrigado, 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 obrigado. Esse aqui é o meu ovário esquerdo. Esse é o meu saquinho gestacional. E dentro dele, nós temos Pokémon, medindo 17 milímetros. Essa linha são os batimentos cardíacos que eu consegui ouvir hoje de manhã dele. Ele tá se formando super bem, o líquido amniótico tá certo, o tamanhozinho são de 8 semanas a 1 dia, com margem de 5 dias de erro. Ele se movimentou, essa bolinhazinha pequenininha é o coraçãozinho dele, que no final do exame ele se mexeu. Ele acabou mudando algumas vezes de posição, então o bichinho já é meio ativo. Essa é a ecografia de hoje e esse é o laudo. E a gente não sabia o sexo. E aí começa a outra expectativa desse primeiro trimestre, né? Porque a gente ia fazer exame de sangue. Eu não vou aguentar meses pra saber se é menino ou menina. Eu sempre quis ter um filho, porque não sei porquê, não sei explicar pra vocês. Eu era uma pessoa que os ursos eram meninos, que o meu bebê, boneca de plástico, era menino. Eu imaginava ter um irmão, a gente não teve meninos tantos na minha família, então não sei, gente, eu achava que filho era legal, sabe? Eu pensava assim, se ele vai gostar de esporte, se ele gostar de luta, se ele gostar de tênis, natação, skate, sei lá, eu acho que eu sou um pouco menino nessa parte, sabe? Bola. Então, cara, eu pirava em ter um filho. Uma filha também, eu acho que depois a gente até começou a considerar, e se for uma menina, se for um menino vai ser legal também, nossa, imagina, uma filha. Nunca tinha parado pra pensar que eu poderia ter uma filha. E daí isso começou a crescer em mim, é estranho falar, mas é como se eu tivesse já certeza que era um menino. Parece que eu sabia, entende? Aí eu fui, fiz o exame de sangue e a gente ficou aguardando. Eu acho que pro Hugo, tanto faz, mas ele tava um pouquinho mais inclinado pra uma filha. E eu um pouco mais inclinado para um menino. Mas nós dois, gente, estávamos assim, ó, o que vier vai ser super bem-vindo. E pra gente não ficar com vício de linguagem, de falar o bebê, a bebê, a gente chamou ele de Pokémon. Porque vem o que vier vai ser super bem-vindo. A gente só queria que ele viesse com saúde, era o mais importante. Então, como a gente estava de coração muito aberto para o que viesse, a gente começou a chamar de Pokémon. Pokémon, Pokémon, Pokémon. E o nosso Pokémon, será que é uma menina ou um menino? Não sei. Aí fiz o exame de sangue. No dia que eu fui pegar o resultado, que eu pego tudo pela internet, eu tava conversando com a minha prima, que teve bebê recentemente. E ela falou assim, Dey, o que seu coração te diz? Eu vou ver se eu encontro o print da conversa, pra vocês verem que eu não tô mentindo, gente. Horas antes do exame sair, eu falei pra ela, é menino. Eu acho que eu já até sei. Parece que eu sabia naturalmente, como se fosse uma coisa tão óbvia, assim, tipo, é um menino. Eu não sei. Aquela bolinha gestacional pra mim era um menino. Não sei, gente, eu simplesmente já sabia. E aí, quando eu abri o exame, que dizia que era um menino, eu falei, cara... Aí abri, eu tava deitada na cama, era um domingo à tarde... Virei pro show e falei assim, você já quer saber o que é o bebê? Quer saber o que é o Pokémon? E ele assim, você já tem o resultado? E eu já tenho o resultado, toma. Aí dei o celular pra ele, olhou, é um menino, cara. Aí a gente vibra, a gente fica feliz, e aí a gente começa a voltar nos nomes que a gente sempre falava de nome de filho. Sempre, gente, a gente sempre brincava. Era o Enzo e a Valentina. Aí eu falei assim, então... As duas possibilidades de nomes que a gente queria... Bom, pra menino,
Eu sempre gostei, por exemplo, de Bernardo, gostava de Arthur, gostava de Henrique, gosto muito de Henrique, gente. Tanto que a gente até considera que o nome do bebê seja José Henrique. Mas a gente tem homens na família que a gente admira muito. Tanto o Hugo quanto eu, a gente tem uma criação que a gente é apaixonado pela nossa família, gente. Eu tenho que ser super sincera com vocês. O pai dele é uma figura muito importante na vida dele. O meu pai é uma figura muito importante na minha vida. A criação que a gente teve foi uma criação maravilhosa. Então a gente teve exemplos de homens que são referência pra gente em absolutamente tudo, sabe? Em vida, em honestidade, em caráter, em tanta coisa. Então as pessoas às vezes se inspiram em famosos, em celebridades. A gente se inspirou nos nossos super-heróis da vida real. Então, os nossos ídolos, os nossos, né, aquilo que a gente idealiza de incrível são os nossos pais. Então a gente colocou José e acabamos fazendo uma homenagem também a outros Josés aí da família. O pai da minha avó também se chamava José, o meu avô se chamava José, então tem muitos José pela família que acabou também sendo homenageado. Mas a homenagem foi para os nossos pais, que têm um nome em comum. José é curto, é fácil, todo mundo sabe escrever. Então a gente queria uma coisa que fosse mais curtinha, sabe? Então a gente sempre soube que se fosse homem era José. Isso já estava certo. Menina, que havia outras possibilidades. Havia outras possibilidades. Podia ser Cecília, que era o nome que a gente super acha bonito, tanto o Hugo quanto eu. Eu sempre gostei de Marina, Mariana, mas né, o Hugo falou assim, põe esses não que já tem na família demais, então a gente acabou descartando. Até por conhecidos e tudo mais. Aí eu falei, então tá bom, deixa quieto, depois a gente coloca. Então, Cecília foi o nome escolhido caso fosse uma menina, por enquanto, tá? Mas havia outras possibilidades também. Que a gente acabou depois não estudando muito, porque era menino, eu sempre soube que era menino, pra que eu vou discutir que é menino? Eu sempre sabia que eu vou ficar mãe de menino. E eu ouço muito isso das pessoas, né? Eu sou a típica mãe de menino. Nossa, você tem cara de mãe de menino. Eu não sei o que é isso. Eu falo pro Hugo, o que é cara de mãe de menino? Será que é a minha cara, a minha cutis? O que é, gente? Eu não sei. É um jeito mais solto, largado, menos, né? Não sei. Bom, gente, aí tá. Então a gente já tinha o nome, a gente já sabia que era um menino e a gente só tava esperando o primeiro trimestre acabar e fazendo muitos exames, porque aí eu comecei o meu pré-natal. Primeira coisa que eu comprei pro meu bebê foi um diário de gravidez. Eu comprei ele no site do Etsy assim que eu soube que eu tava grávida. Ele é em inglês, porque o Etsy ele é um site em inglês, né? O meu diário de maternidade, ele foi fabricado no Canadá, então eu gostei muito do tema, que eu nem sabia, mas já era o tema que virou o quarto do meu bebê, que é o urso, o coelho, a raposa, essa coisa desses bichos que eu já tava super afim, assim, pinheiro, pinha. E o mais legal, gente, é que assim, uma das coisas que eu queria muito aqui em casa era um cantinho com pinheiros. Muitos, eu queria muito pinheiro aqui, sabe? Eu queria o cheiro de pinha, essa coisa de pinheiros. Então a gente já ia fazer uma florestinha no fundo de um lote aqui pra colocar esses pinheiros que eu quero muito. E aí entra a obra do quarto do bebê, que no primeiro trimestre a gente começou. Mas esse vídeo tá muito comprido, já tá com 20 e tantos minutos. Então eu vou deixar pra falar só sobre a obra no próximo vídeo, tá bom? Que aí fica um assunto mais chato pra quem gosta de falar sobre obra, pedreiros, construções e tudo mais. Obrigada a você que assistiu esse vídeo até aqui. É assim que a gente ficou grávidos e estamos muito felizes. E graças a Deus tá tudo bem até aqui. Estamos terminando o segundo trimestre e assim que possível eu trago mais vídeos de gravidez pra vocês, tá bom? Um beijo e até a próxima!